Vamos lá, gente. Então é o seguinte, no tópico 4 é destruição do patriotismo e substituição por um governo mundial. Isso é alvo deles desde o século XVIII, lá 1786. Desde lá já é alvo deles. Eu estou falando das sociedades secretas, maçonaria e os Illuminati, que eles foram, né, vamos dizer assim, fugiram, né, e foram... A organização, de certa forma, foi desorganizada, foi desfeita, entre aspas, né? Muitas aspas isso aí. Sim, quinto tópico aí dos objetivos deles, desprestígio e eliminação do conceito de família clássica, família tradicional. É o que está acontecendo agora, todos nós estamos vendo isso, a olhos nus. Né? E o sexto tópico aí, são 25, tá, gente? É que eu não tenho todos os 25, mas eu acho que tem na internet. O sexto é... deixa eu ver aqui, proibição de qualquer tipo de religião tradicional. Então, proibição... Na verdade, é proibição do cristianismo. É o cristianismo, ele tem que ser proibido. Ou, como eles não conseguem proibir, por quê? Pelo que eu expliquei antes. Eu expliquei antes sobre as instituições que marcam a história de longa duração, que são as religiões. Então... Como que você destrói a religião? Se vem tirano, vem César, vem Hitler, vem Mao Tse Tung, vem o diabo a quatro, e a religião continua. Como assim? Só se você perverter por dentro. Aí que entra. Se você perverter ela por dentro, ela deixa de ser aquilo que ela é. Você destrói a índole da religião, que faz com que ela seja uma instituição perene, milenar. E aí fica fácil, você consegue, digamos assim, secularizar a religião, deixar que esteja ela firmada, ancorada em elementos, em conceitos eternos, de valores eternos. Então ela acaba se tornando passageira. Próximo slide, vamos lá, porque a gente vai correr agora até 9h23. Vamos lá. Então, o segundo ciclo foi o ciclo do Manifesto Comunista, século XIX, a Sociedade Fabiana, que surgiu como se fosse um modelo suave do comunismo, que divergia do método proposto por Karl Marx. A Sociedade Fabiana, ela pretendia a mesma coisa que o comunismo, só que com métodos lentos, reformadores e imperceptíveis. Eles queriam que a sociedade fosse mudando aos poucos, sem força bruta, sem estupidez. Isso, naquele esquema do filósofo alemão Hegel, de tese, antítese e síntese, é como se fosse assim, a estratégia das tesouras. Então tem o comunismo, tem a Sociedade Fabiana, que quer a mesma coisa, só com outros métodos, e uma luta com a outra. Nesse confronto, nessa luta, a superação, os restos desse combate faz com que surja uma síntese, um tipo de uma união dos fatores, dos elementos fortes de um lado e fortes do outro, melhor junta e forma uma força qualquer superior aí. Então seria a síntese. Próximo slide. Aqui eu coloquei dois exemplos, gente, dois escritores do século XIX, que não eram século XIX para o século XX, né? No caso do Alex Tocqueville, XIX. O próximo autor que eu vou citar nos slides, ele é do século XIX para o século XX. E esses dois autores, eles viveram esse período de transformação, de ebulição social, de transformação revolucionária do século XIX e o começo do século XX, e eles expressaram, eles identificaram o problema, mais ou menos, eles perceberam o problema, a ameaça humana, a ameaça ao indivíduo, e eles expressaram isso nesses textos maravilhosos. Então, esse texto é grande, os dois textos são grandes, eu queria que vocês acompanhassem comigo com calma. Vamos lá. Primeiro texto é do Alex Tocqueville. Não termina num slide, tá bom? É assim, ó. Não creio, pois, que a espécie de opressão pela qual os povos democráticos se acham ameaçados se assemelhe a algo que precedeu no mundo. Não tem nada a ver com o que aconteceu no passado, é pior do que qualquer coisa. Nossos contemporâneos não poderão encontrar, ou não puderam encontrar na lembrança a sua imagem. Em vão procuram uma expressão que reproduza exatamente a ideia que tenho e a que
e aqui encerre as antigas palavras, despotismo e tirania. Não convém de maneira alguma. Ou seja, o que ameaça o mundo agora, século XIX, século XX, para eles, né, é algo que não tem paralelo no passado. Ele diz, o fenômeno é novo, é preciso, pois, defini-lo, já que não posso dar-lhe um nome. Próximo slide, vamos lá. Procuro descobrir sob que traços novos o despotismo poderia ser produzido no mundo. Vejo uma multidão inumerável de homens semelhantes e iguais, que sem descanso se voltam para si mesmos à procura de pequenos e vulgares prazeres com os quais enchem a alma. Próximo, Brunão. Aí, aqui eu não marquei nada, mas diz assim, cada um deles, desses homens, né, afastados dos demais, é como um estranho ao destino de todos os outros. Seus filhos, seus amigos particulares, para eles, constituem toda a espécie humana. Quanto ao restante de seus concidadãos, está ao lado deles, mas não os vê, toca-os e não os sente. Existe apenas em si e para si mesmo. E se ainda lhe resta uma família, pode-se ao menos dizer que não tem pátria. O que ele está refletindo aqui nesse trechinho do texto do Tocqueville é sobre o fenômeno urbano das cidades, das grandes cidades. Tanta gente apinhada e um passar pelo outro e esbarra no outro, mas não sente. Vê o outro, mas não o reconhece, não liga. Ele está estranhando isso porque ele viveu num tempo antes das grandes metrópoles. Daquela massa humana toda junta em espaços pequenos, entre aspas, espaço grande, mas que se torna pequeno pela multidão. Então ele está falando disso. Aí continuando ele diz assim, acima destes eleva-se um poder imenso. Olha que interessante como ele chama esse poder. Um poder imenso e tutelar, quer dizer, um poder que conduz, que se encarrega sozinho de garantir o seu prazer e velar sobre a sua sorte. É absoluto, minucioso, regular, previdente e brando. Previdente, o que é previdente? Ele se programa, entende? Ele se programa, ele não faz as coisas assim, de sopetão, ele programa para acontecer as coisas. Ele diz, lembraria o mesmo pátrio poder, se, como o pátrio poder, tivesse por objeto preparar os homens para a idade viril, a idade adulta, né, de responsabilidade. Mas, ao contrário, olha que interessante o que esse poder tutelar faz. Ao contrário, só procura fixá-los irrevogavelmente na infância. Agrada-lhe que os cidadãos se rejubilem, desde que não pensem senão em rejubilar-se, não fazer mais nada, só sentir prazer. Trabalha de bom grado para a sua felicidade, para as pessoas, mas deseja ser o seu o quê? Seu único agente e árbitro exclusivo. Provê, assegura as suas necessidades, facilita os seus prazeres, conduz os seus principais negócios, dirige a sua indústria, regula suas sucessões, divide as suas heranças, que lhe falta tirar-lhes inteiramente, senão o incômodo de pensar e a angústia de viver? É assim que todos os dias torna menos útil e mais raro o emprego do livre-arbítrio. Aí ele continua dizendo, é assim que encerra a ação da vontade num pequeno espaço e pouco a pouco tira de cada cidadão até o emprego de si mesmo. Próximo slide. Aí ele diz assim, no finalzinho, ele diz assim, a igualdade preparou os homens para todas as coisas, dispondo-os a sofrer e muitas vezes até a considerá-la como um benefício. A questão da igualdade. Jean, a igualdade, né? Isso mesmo. Então, gente, presta atenção. Ele está expressando o medo, o receio de que existe um poder, que eu não dei o nome para o poder, ele não sabia quem eram as pessoas, mas havia um poder que conduzia a sociedade urbana, né? E agora quase que totalmente mundial.
Então, esse receio de um governo mundial, que o Apocalipse retrata claramente, o Apocalipse 13, que ele domina pequenos, grandes, livres, escravos, ricos e pobres, todo mundo, e faz com que lhe seja posto um sinal na sua testa ou na sua mão direita. Esse poder onipresente no mundo, entre aspas, hoje, de certa forma, onipresente pela internet, ele já queria, na época, governar o mundo. Agora, um texto grande, mas bem menor que esse, de um cara chamado Stuart Mill. Stuart Mill, próximo slide, Brunão. Diz aí, ó. Presta atenção, gente. Esse aqui é brilhante. Ele é menor, mas é tão claro quanto aquele. À parte as doutrinas particulares de pensadores individuais, existe no mundo uma forte e crescente tendência, a inclinação, a estender o poder da sociedade sobre o indivíduo de forma extrema. Então, presta atenção, é como se fosse assim, o tecido social, todo mundo, pressionando uma pessoa, diz assim, ó, tanto por meio da força e da opinião, como pela legislativa, ou seja, a força da opinião da maioria pressiona aquele que diverge da maioria. Fala, não, eu não creio nisso, não, eu não concordo com isso. Então, existe uma força da pressão da opinião da maioria sobre os poucos, e também uma força legislativa, não é só de opinião, é também uma força legal, né, sobre o indivíduo. Pois bem, como todas as mudanças que ocorrem no mundo têm como efeito... Deixa eu diminuir esse slide aqui, peraí. Rapaz, eu não consigo diminuir esse slide. Peraí. Aí, pronto, diminui. Pois bem, como todas as mudanças, que ocorrem no mundo, têm como efeito o aumento da força social e a administração do poder individual, esse transbordamento não é um mal que tenda a desaparecer espontaneamente, senão, ao contrário, esse mal tende a se fazer mais formidável. Próximo slide, Bruno. Ele diz assim, à disposição dos homens, veja como... rapaz, o meu filho mexeu na tela do celular, ele está grudento. À disposição dos homens, seja como soberanos, seja como concidadãos, de impor sua opinião e seus gostos como regra de conduta aos demais, encontra-se tão energicamente sustentada por alguns dos melhores e dos piores sentimentos inerentes à natureza humana, que quase nunca se detém, a não ser quando lhe falta poder. Então, esse poder que conduz todo mundo e impõe sobre os indivíduos que pensam diferente da massa social, essa pressão de opinião e pressão legal, ele tende a crescer. Ele só consegue retroceder quando lhe falta poder. Então diz aí o texto, e como o poder não parece estar em vias de declinar, e sim de crescer, afirmo que devemos esperar, olha o que ele diz agora, quase profético o texto, devemos esperar, nas presentes condições do mundo, que sua disposição não faça senão aumentar, a menos que uma forte barreira de convicção moral se levante contra o mal. O nome do autor, Stuart Mill, o nome do livro, La Liberté, La Liberdade, né? Traduzido por Dupont e White, páginas 131, 132, citado no livro A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset, um filósofo espanhol extraordinário, acima de qualquer comparação, extraordinário. Página 58. Então, esse texto eu li em 2016, esse texto, né? Então, o terceiro ciclo, os instrumentos estão aí. O Federal Reserve. Sim, gente, presta atenção, isso é interessante. Eu vou aproveitar que não deu 9 horas, está dando 9 horas, né? Tenho 23 minutos pela frente para dar uma explorada nisso aqui. Presta atenção, lembra que eu falei de quem bancou os Illuminati foi a família Rothschild? Na verdade, foi um dos filhos do Meyer a Michel. Ele teve, acho que 12 ou 14 filhos. E ele colocou filhos estrategicamente em várias cidades da Europa. Ele espalhou os filhos, ele preparou os filhos.
e colocou eles em várias cidades da Europa, como banqueiros, em todas as cidades, banqueiro. E um deles foi o Nathan Mayer Rothschild. Esse Nathan Mayer Rothschild, ele foi para a Inglaterra e trabalhava junto com outro irmão lá, ou dois ou três lá. Eles criaram um banco, Banco Rothschild. Ocorre que esse banco Rothschild, eles trabalhavam na Bolsa de Valores, como vários outros trabalhavam lá, não eram os únicos. O que ele planejou? Ele planejou assim, ó. Estava tendo na expansão napoleônica, na Inglaterra, né, em conflito com a França por causa do bloqueio continental, os exércitos ingleses foram combater com os exércitos franceses, Napoleão, e houve a batalha derradeira, que foi a de Waterloo. O que o Nathan Mayer Rothschild fez? Ele mandou funcionários dele ficarem localizados em vários locais, em várias instâncias da batalha, né, em locais estratégicos da batalha entre os dois exércitos, para avisar rapidamente, quando vencesse, quando a guerra fosse encerrada, qual exército seria o vencedor. Quem teria vencido, Inglaterra ou França? O que ele fez? Você sabe que trabalhar na Bolsa de Valores, a informação é tudo. A informação é tudo na Bolsa de Valores. Aí o que ele fez? Ele conseguiu saber antecipadamente que a Inglaterra tinha ganhado. E ele informou, antes dele chegar, de atravessar o Canal da Mancha, do continente europeu para a ilha, para a Inglaterra, ele avisou os funcionários dele, antecipadamente, que eles deveriam dizer que a Inglaterra tinha perdido a guerra. Eles deviam dizer que a Inglaterra tinha perdido a guerra. O que aconteceria com a Bolsa de Valores da Inglaterra? As ações, elas iriam de 1.000 libras, 5.000 libras cada ação, de empresas, etc., de papéis do governo, etc., elas iriam de 1.000 libras, 1.500, 5.000 libras, 100 libras, elas iriam para zero, tipo assim, uma libra, 5 libras, elas cairiam um preço esmagadoramente, elas cairiam assim, elas seriam praticamente a quebra da bolsa. Foi o que aconteceu. Ele anunciou, os funcionários dele anunciaram que a Inglaterra tinha perdido. O que o Nathan Mayer Rothschild fez? Comprou todas as ações. Sabe o que é todas? Todas? Pois é, comprou tudo. Aí, depois que ele comprou, os funcionários dele comprou, chegou a notícia. Ele trouxe a notícia, a Inglaterra ganhou. Moral da história. A Inglaterra foi o império mundial no século XIX e quem foi o homem mais poderoso do mundo no século XIX foi Nathan Mayer Rothschild. Entendeu? Aí quando você vê o Fed aqui, ó, terceiro ciclo dos instrumentos, o Fed, 1913. O que aconteceu? O Banco Federal, como eu disse para vocês, é privado, o Banco Federal americano, e aí o que acontece? Eles queriam criar o Banco Federal, só que os pais do Estado americano independente, os presidentes do século XIX, eles eram totalmente contrários a um Banco Federal independente. O banco tinha que ser banco do Estado, não um banco federal. Tinha que ser um banco controlado pelo governo, não um banco independente. Eles sabiam já do que acontecia com o banco independente na Europa. Eles falaram, nós não queremos isso nos Estados Unidos. Então havia vários conservadores que impediam surgir um banco independente. Aí o que aconteceu? Eles não conseguiam fazer isso nunca. Tinha um congressista que impedia sempre isso, impedia de surgir um Federal Reserve. E esse congressista ele foi assassinado, envenenado numa festa. Ele era o cara que batia de frente com o interesse deles. Quando que eles criaram um Banco Federal? Eles criaram o Banco Federal no dia 24 para o dia 25 de dezembro, quando a Câmara estava com poucos, o Senado americano, porque sabe como os Estados Unidos é com o Natal, né? Então, nesse dia, na véspera de Natal, não tinha, pouca gente. Eles conseguiram criar, com um quórum mínimo de pessoas, entendeu? Eles pagaram congressistas e criaram o Banco Federal americano. Eles queriam criar o Banco Federal e eles tinham muitos opositores, né? Banqueiros também nos Estados Unidos, tal. Aí o que eles fizeram? Um dos criadores do Fed, que foi o John Pierpont Morgan, ele tinha uma empresa chamada White Star. Essa White Star criou, se eu não me engano, foi a White Star, ou uma empresa dele, não sei se foi, eu não lembro agora se foi White Star. Eu sei que a White Star emprestou dinheiro para o Roberto Marinho criar a Globo, só para vocês terem ideia. A empresa dele, né? Isso muito depois, claro.
Lá no começo do século XIX, antes de fundar o Federal Reserve, o que eles fizeram? Eles criaram o navio que ninguém podia fundar, o Titanic, em 1912. Então, esses caras tinham muitos oponentes nos Estados Unidos, oponentes fortes, robustos, financeiramente, poderosos, para fazer frente mesmo. E os Estados Unidos, como país da liberdade, aquela coisa, não tinha como eles vencerem nos Estados Unidos. Não tinha como. Só se eles criassem um jeito. Então, eles colocaram um monte de ricaço lá, naquela viagem, né, um navio que ninguém, nem Deus pode afundar. Na primeira viagem, pronto. Os homens morreram, as mulheres foram salvas. Hã? Te diz alguma coisa? Aí, no ano seguinte, o Titanic foi em 1912. 1913, Federal Reserve. Entendeu? Simples assim. Aí criaram fundações bilionárias. Aliás, 1914, ó, Primeira Guerra Mundial. Quem que prestou dinheiro para manter os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Federal Reserve. Naquele momento da Primeira Guerra Mundial, a nação americana começou a se endividar com o Federal, o Banco Federal Reserve, né? O Banco Federal americano. Aí já se tornou escravo. Na Segunda Guerra Mundial não tinha mais volta. Ele já tinha dominado tudo. Não tinha mais escape. Então vamos lá, fundações bilionárias, Liga das Nações, criada pelo Rockefeller, Chatham House pelo Rockefeller, CFR pelo Rockefeller, que foi parceiro da família Rothschild. Próximo slide. Quarto ciclo da infiltração, a ONU, Organização das Nações Unidas sobre as Nações, manda das nações. É muito louco. O Fundo Monetário Internacional, FMI. Deixa eu ver aqui. Pronto. O Tribunal Internacional de Justiça, a Unesco, a Unicef, que foi criada só para destruir a educação, a OTAN, o Clube Bilderberg, Clube de Roma, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano, ainda tem alguns outros, mas vamos seguir adiante. Quinto, transição, controle de danos, ajuste, recuo. O que eles estão fazendo de lá para cá? De décadas de 60, 70 para cá. Eles estão fazendo movimentos para tentar criar a nova ordem mundial, mas eles têm que fazer recuo, adaptação, traça estratégia, continua, vai para frente, faz um movimento para frente. Aí há uma resistência, eles voltam. Então, assim, por exemplo, agora, o que está acontecendo agora? Eles criaram, arquitetaram esse negócio da pandemia do Covid-19. E o Covid-19, embora seja um vírus real, mata mesmo, tem um poder letal e tudo mais, isso foi arquitetado para ser desse jeito, gente. A China está mancomunada. Eu vou colocar para vocês um vídeo nos grupos. Um vídeo chamado de um canal chamado Sputnik. E ele tem lá documentário sobre o Covid em 2020. São documentando mais ou menos uns 3, 4 meses, até abril. Com detalhes, mostra como a OMS mentiu, como a China mentiu, como os governos aproveitaram, vários governantes, não todos, né? Aproveitaram a situação, porque estavam ligados com esses organismos internacionais, para poder agir dessa forma, brecando a economia, parando os países, quebrando os países, a economia dos países, porque eles têm que criar um caos, uma crise, para poder chegar no objetivo. Eu vou ler para vocês, ó, parece loucura, eu vou ler para vocês, é melhor ler. Olha aqui, ó. Eu tenho um texto aqui com a gente, esse texto aqui, ó, é do Rockefeller. Eu marquei a página, está aqui, ó, presta atenção. O nome do livro, ó, Introdução à Nova Ordem Mundial, se você me ver aqui, tá? Eu estou lendo a página, página 134 do livro, tá bom? Aqui embaixo, ó, 134, lado esquerdo. Quando você tiver o seu livro, você faz isso. 134 desse lado, tá? O filme está gravado. Vamos lá. Diz assim, olha o que o Rockefeller disse. A atual janela para a oportunidade para que talvez uma ordem mundial interdependente, verdadeiramente pacífica se construa, não estará aberta durante muito tempo. Ele está falando de uma oportunidade, uma janela de oportunidade para surgir a nova ordem mundial. Aí ele diz assim, estamos à beira de uma transformação global, ele diz. Tudo o que necessitamos é uma grande crise. E as nações não apenas aceitarão a nova ordem mundial, mas pedirão por ela. David Rockefeller, durante um jantar dos embaixadores das Nações Unidas. Então, gente, olha, note bem, eles precisam de uma grande crise para que as nações peçam por uma intervenção, entende? Então, se essa crise atual, né,
com as consequências que nós não estamos usufruindo ainda. Nós vamos começar a ver as pessoas passando fome, porque quebrou a economia, né? Nem tanto no Brasil, quebrou no Brasil, mas nem tanto quanto em outros países. Então, quando as coisas começarem a ficar ruins, as nações vão pedir socorro. Quando elas pedem socorro, opa, tem uma nova ordem mundial, um guarda-chuvão para abraçar todo mundo, entendeu? Essa é a ideia. E esse guarda-chuva essa nova ordem mundial, ela é um tipo de governo acima das nações que transcende o governo interior da nação, sabe? Por exemplo, o Bolsonaro, o Trump, quem quer que seja, o Macron, não interessa. A Merkel na Alemanha, não interessa. O que acontece? Ela é muito maior, ele é muito mais poderoso, de modo que os nossos governantes que nós elegemos, ou não, né? Mas que o Brasil elegeu, as nações elegeram, eles vão governar para dentro, mas vão ser governados de fora. Então, quem vai decidir as coisas do mundo? Burocratas acima das nações, do tipo ONU, União Europeia, etc. Entendeu? E eles querem um imposto mundial, baseado em questões ecológicas, né, do carbono e tudo mais. Eles querem que esse imposto mundial seja primeiro cobrado das nações, depois das empresas, e depois cada indivíduo. Essa é a ideia deles. Próximo slide, vamos acelerar aí. Nós temos mais 11 minutos mais ou menos. Estamos diante de um inimigo multifacetado, que atua simultaneamente em várias frentes e por meio de muitas artimanhas. Seu poder está infiltrado onde menos se espera, e seus truques tentam nos enganar a todo instante. Gente, olha, assim, quando a gente fala que o poder está infiltrado, é até nas religiões, principalmente nelas. Por quê? É a religião cristã, eu não estou falando da igreja adventista, estou falando da religião cristã mundial, que impede que isso aconteça, entende? Que surja um poder global. Impede entre aspas, é que tem valores para impedir, não é que impede, assim, é que os valores cristãos, independente da religião, da denominação, tendem a fazer com que a gente não idolatre líderes políticos e que a gente tenha suspeita sobre o governo quando ele começa a crescer o seu poder. É nesse sentido que a religião é vista como um obstáculo e ela tem que ser transformada de dentro. Para não parecer que eles estão batendo de frente, eles entram dentro da igreja, eles se infiltram dentro da igreja. E eles começam a corroer os valores mais importantes dentro da igreja. Com novos rótulos, sabe? O evangelho da missão integral, o evangelho da teologia da libertação, entendeu? Tem rótulos novos, uma espécie de feição nova da religião. Eles querem alterar a religião. Esse é um perigo para nós, para a missão da Igreja Adventista. Próximo slide. Então, vamos lá. Aí, a destruição da sociedade ocidental. Para impor uma nova civilização, antes é preciso destruir a anterior, a existente. Para destruir uma civilização é preciso atingir os pilares da civilização, sobre os quais aquela civilização está sustentada. Próximo slide. Então, os pilares são esses. Vamos lá. A filosofia. Por que a filosofia fundadora da civilização ocidental? Porque o Ocidente, até, por exemplo, o último império qual foi? O último império foi Roma. Roma se espelhava na Grécia. E adotou da Grécia vários pensadores, seus ideais, os seus escritos, a sua poesia lírica, Homero, né? Os seus personagens principais, os fundadores da história, da medicina, enfim, né, da filosofia. E esse ideário continuou com a Igreja Católica no Ocidente. Então, o Ocidente foi formado por isso, pelas contribuições da filosofia grega, pela contemplação das coisas, pela meditação, pela a busca de definir os termos, definir as coisas, quando um ente que nós estudamos é um ente material, quando é um ente abstrato, quando é um ente, enfim, das emoções humanas. A fé, por exemplo, é abstrata, mas é uma fé, a gente sente, a gente tem amor, fé, etc. Então, essa exploração de tudo que é real, material ou não, de tudo que existe, da filosofia grega, é um grande elemento que contribuiu para a formação da nossa cosmovisão ocidental. E o segundo pilar, que está aí, próximo pilar, Brunão, por favor. Sim, aí, ó.
O caos jurídico... deixa eu ver aqui, ó. O ataque não se limita... Vamos lá, volta um pouquinho, só antes de entrar no segundo pilar. Rapidinho, Bruno. O ataque não se limita aos gregos, mas a esta forma de fazer filosofia, que coloca a realidade acima da ideia. A ideia tem que se adequar à realidade. Hoje é o contrário. Hoje a realidade se adequa à ideia. É o contrário. Por exemplo, eu sou homem, mas eu não... Entendeu? Mas eu posso imaginar que eu ter a ideia de que eu sou uma mulher no corpo de um homem. E a ideia vai imperar, ela vai dominar, vai ser dominante, predominante sobre a realidade. Por mais que eu não veja, que eu veja em mim que eu não sou uma mulher, a minha ideia é que manda, entendeu? Essa forma de pensar doentia pela qual nós estamos passando, o nosso o Ocidente passa. Vê se lá na China está alguém pensando assim, não sei se eu sou um homem ou uma mulher, não sei se eu sou uma girafa. Não tem isso lá. Então, isso aí é a base do pensamento dos três filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E isso, infelizmente, está sendo atacado. Segundo pilar aí, o direito de Roma. Então, o caos jurídico é o objetivo essencial ao plano do governo mundial. Basta uma lei contraditória para destruir o edifício jurídico de uma nação. Imagine dezenas delas, de preceitos jurídicos que serão contraditados por decisões judiciais, por exemplo. Então, diz assim, imagine dezenas deles. Todos os países, aliás, passam atualmente por grandes modificações legislativas e estão buscando direitos exclusivos, muitas vezes privilégios descarados, e criam leis propositivas que ferem a igualdade pregada na Constituição. Por exemplo, ó, veja bem, eu vou dar um exemplo bem crasso atual, todo mundo sabe disso, vamos lá. Várias pessoas do jornalismo que criticaram o STF foram presas ou tiveram seus equipamentos eletrônicos apreendidos. Celulares, computadores, tiveram contas bloqueadas nas redes sociais. Por quê? Porque criticaram o STF. Nessa semana, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, ele deu uma canetada lá e libertou o terceiro cara mais poderoso do PCC, do primeiro comando da capital. O terceiro cara mais poderoso. Ele deu canetada, liberou. A Interpol tem o nome dele. A Interpol tem o nome dele numa lista das pessoas mais perigosas. Mas liberou. Entendeu? E pessoas que fazem crítica ao STF, não, vou pegar seu celular, vou pegar seu computador, vou bloquear sua conta da internet e vou prender você. Entendeu? É assim. Então, são leis contraditórias que ferem a igualdade perante a lei. É a perversão do direito. Próximo slide. Vamos lá. Isso está acontecendo em todos os países. A contradição e as posteriores jurisprudências estão destruindo os sistemas sistemas jurídicos de muitos países, jogando na mão do juiz definições anticonstitucionais, ou seja, a Constituição não está valendo nada, ela está sendo manipulada por pessoas que são revolucionárias, estão a trabalho de organismos internacionais. Esses caras que fazem isso, eles fazem de caso pensado, eles fazem parte de uma agenda, e eles seguem uma agenda não nacional. Eles não estão lá para poder obedecer à Constituição, guardar a Constituição. Moral judaica. Então, esse pilar judaico-cristão é muito importante para nós. Nesse slide, a gente percebe que eles falam que o autor, né, Alexandre Costa, do livro que eu coletei esses dados, ele diz assim que os valores são os padrões que regem a vida do indivíduo diante da sociedade e perante a consciência em seus atos solitários. Mesmo mudando a sociedade, sem mudar os valores que estão no íntimo das pessoas, não será possível adaptar o homem à nova ordem mundial. Então, é por isso que a gente ouve falar agora, nós estamos ouvindo falar do grande reset, né? O reset, é como se fosse o reinício. Eles querem mudar mesmo, fazer com que o homem seja diferente. Eles querem que nós esqueçamos como era a nossa vida antes, entendeu? Como se fosse, agora é um novo normal, esquece a vida como era antes, depois do Covid, e o Covid nem foi tão desastroso. Gente, é claro que foi mal, é claro que nós lamentamos cerca de 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de mortes, claro. Só que em 1999 morreu 1 milhão
500 mil mortos, 1.500.000 pessoas por tuberculose, que é uma doença contagiosa também. E não houve lockdown, não pararam a economia, não pararam os países. Por que agora fizeram? Entende? Faz parte de um plano, gente, um plano. E eles querem mudar a religião, para mudar a mentalidade das pessoas, a cosmovisão das pessoas. Só que eles não conseguem bater de frente com a religião, não tem como ir de frente com a religião. Porque toda vez que o diabo foi bater de frente com a religião, os mártires eles geravam outros tantos conversos. Então esse método não funciona, ele quer agora se infiltrar e, por infiltração, diluir a religião, fazer com que ela se torne meio mundana, né? Secular e não espiritual, transcendente, que nos remeta a Deus. Então vamos pro próximo slide aí que está acabando. Vamos lá. A gente abre para vocês participarem, conversarem uns com os outros, perguntarem coisas, quiserem colaborar, né, com o comentário. Para fazer isso, então, para destruir os 3 pilares, né, a filosofia, a concepção de filosofia e contribuição, vamos dizer assim, dos estudos gregos, né, das disciplinas que surgiram formalmente, historicamente na Grécia. História, medicina, matemática, geometria, etc., né? Vários outros, psicologia com as ideias, sobretudo de Aristóteles, etc. Então, para destruir tudo isso, né, o direito romano, os valores e ética judaico-cristã que deram origem ao Ocidente, é necessário criar um novo homem, dotado de valores morais compatíveis com um novo sistema de crenças e de controle que estamos presenciando. Nós estamos caminhando para isso. Então, assim, a minha esperança que, é claro, que esse poder seja resistido, esse poder mau, né? Que haja resistência a ele, que haja dificuldade dele ser implementado. Por outro lado, a gente espera que Jesus volte logo. Então, vamos ver o que vai ser, né? Próximo slide aí, Brunão, vamos seguir. Estamos acabando já. A moral cristã acabou com a escravidão, tornou um lugar comum a igualdade perante Deus, quer dizer, uma coisa bem, um consenso, né? Negou a superioridade de alguma raça, foi a religião cristã, condenou a ganância e o exagero, promoveu o amor ao próximo, a caridade, o perdão, a ajuda aos desfavorecidos. Todos esses elementos, agora eu coloquei vermelho aí, não está legal para mim. Todos esses elementos não interessam de maneira alguma aos totalitários que se imaginam superiores, iluminados, e pretendem extinguir o livre-arbítrio do contexto social. Exatamente, é isso, é para isso que nós estamos caminhando. Então, gente, é um caos, é uma crise, é um confronto, e nós estamos prestes a ver esse choque de... Na verdade, nós estamos já vendo, né, esse choque de ideias, de valores. Nós estamos sendo confrontados pelas leis, todo instante. Olha o que diz aqui Ellen White, ela diz assim, ó, falsos mestres podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é um engano e levará almas para veredas falsas. Deve-se lhes fazer oposição, não porque sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidade e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Então, do ponto de vista da igreja adventista e da igreja do cristianismo, existe uma infiltração de homens zelosos, que têm uma ideia, uma estratégia, um jeito diferente de apresentar a mensagem, que eles misturam um erro com verdade. E eles querem colocar o sinete, o carimbo da verdade sobre o erro. Só que eles, apesar de alguns deles serem pessoas que têm bom interesse, têm uma boa índole, eles não perceberam o engano em que estão metidos, quer dizer, muitos deles não estão conscientes de que estão fazendo mal, na verdade eles estão pensando que estão fazendo bem, eles têm que ser enfrentados, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como a gente suavizar isso, tem que enfrentar. E o último slide, que é esse aí, ele apresenta vamos dizer, a visão real do espectro do conceito de governos do mundo. Pensa em cima, nessa, vamos dizer assim, nessa coluna, né, na horizontal, e nós temos à esquerda
nós temos governos... deixa eu ver, não levei, governo totalitário? foi sexta-feira passada, foi quinta-feira passada que eu levei? Governo absoluto. E na extremidade direita nós temos a anarquia. O que é um e o outro? Vamos só para você entender. O governo absoluto é aquele governo que domina tudo e todos. É como vai ser a nova ordem mundial. E é também como era o comunismo. Entendeu? Desse jeito. É como é na China, na Coreia do Norte. Domina tudo e todos. Ninguém consegue escapar do governo. E o que é anarquia? Anarquia é extrema direita. Se a esquerda é marcada por governos totalitários, a extrema direita é governo nenhum. A lógica diz, ou você tem extremo governo ou nenhum governo. Quer dizer, os dois extremos é governo totalitário e nenhum governo, ou seja, anarquia. Cada um faz a sua regra e cada um luta por si mesmo diante de todo mundo. Uma competição de louco. A gente volta à lei da selva. Né? O que é, então, o que se enquadra perto da anarquia? Não na anarquia, é um governo menor. Esse governo menor, que não é anárquico, é um governo que não interfere na vida do indivíduo. Não é como o comunismo, que se encaixa debaixo do governo totalitário lá. Então, é assim, ó, república constitucional, governo limitado. Pode ser uma república, uma monarquia parlamentar, mas tem que ser o governo menor. O que a gente não vê? Na janela de Overton, eles diminuem o nosso campo de ação no horizonte. Eles diminuem. Eles colocam assim, a direita colocam nazismo, colocam fascismo, tal, né? E do outro lado, a extrema coloca assim, comunismo russo, comunismo soviético, né? Comunismo soviético, comunismo chinês. O que eles colocam no meio? Social-democracia. Aquilo que é a esquerda aceitável, entendeu? Isso é um perigo, porque a esquerda aceitável nada mais é do que o mesmo modelo social fabiano, o socialismo fabiano. Então, não tem saída para a gente. Nós estamos sendo enganados. A nossa saída tem saída para a gente, né? Jesus, né? Tem saída para a gente, a Bíblia, Jesus, a verdade. Nós não somos nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós vivemos aqui, por isso que a gente zela pelo lugar onde a gente vive, né? Não só a nossa casa, o nosso bairro, a gente quer ser um cidadão colaborador, né? Com a sociedade onde nós vivemos, né? São Paulo, Brasil, etc. Só que nós pertencemos ao céu. Então nós não devemos estar de olhos vendados para o que acontece ao nosso redor, né? Que nos afeta, é claro, mas nós não devemos ser determinados por isso. A igreja não deve ser determinada pelas forças do mundo, que operam no mundo. A igreja tem que ser determinada pelo Espírito Santo, pela única força que vem de Deus para nós, que é o Espírito Santo. Ele deve modelar nosso sermão, nosso culto, nosso louvor, nosso testemunho, enfim, o tipo de governo da igreja. É o Espírito Santo, é a Bíblia, do jeito que está escrito. Não é para tirar nem pôr. Ou seja, o mundo não pode determinar o nosso modelo. E é por uma espécie de tendência, por adaptação com as coisas do mundo e as sociedades mundanas, né, é que muitas vezes o cristianismo tem sido diluída a sua identidade, a identidade profética dessa igreja, a missão ela é pervertida, o conceito de Deus é pervertido, a cosmovisão de mundo é pervertida, tudo é pervertido por causa dessas ideias erradas que nós vimos no último slide, um texto da Ellen White, falando de homens que são bem intencionados muitas vezes, mas que misturam a verdade com o erro e querem colocar o carimbo, a impressão, a marca da verdade no erro. Não vão colocar, a gente vai enfrentar. Nós não vamos cair nesse negócio, não. A gente vai enfrentar. Então é isso, gente. Espero que mais ou menos esse cenário mundial do mundo, né, do fim, né, esse mundo agora que a gente está vendo e que está se desenvolvendo diante de nós, que a gente tenha uma noção, pelo menos, né, em linhas gerais. É claro que a gente não sabe se vai ser a esquerda nos Estados Unidos, se vai ser um democratas ou os republicanos. A gente não sabe no Brasil que poder vai ceder diante dessas pressões da besta, primeira e segunda besta no mundo. Nós não sabemos, mas a gente tem uma noção do que está acontecendo agora, né? Vamos esperar, vamos ficar em oração. Mas é isso, irmãos, o tempo está aberto. Vocês podem participar agora, perguntando, comentando, interrompendo, protestando, se rebelando, só não pode tocar fogo em ninguém. Eu tenho alguns comentários, na verdade. Tenho 2 comentários e 2 perguntas.
Primeiro no texto final que você mencionou lá de Vamos Ellen lá. White, dos falsos profetas, tá dando para ouvir bem? Tá me ouvindo bem? Sim, eu ouço perfeitamente. Beleza, então, aquele texto que você mandou lá, eu vou complementar com outro dela, em Primeiros Escritos, na página 123, que é aquele texto que eu mandei para aquele falso pastor, lá no Twitter, que eu mandei, ele diz assim, Ellen White, tem se mostrado que os falsos pastores estavam embriagados, mas não com vinho, cambaleiam, mas não por causa de bebida forte. A verdade de Deus está selada para eles, não a podem ler. Quando são interrogados quanto ao 7º dia, foi exatamente aquela questão no Twitter, certo? Da igreja Sim. lá dos Estados Unidos. Sim. Se é ou não o verdadeiro sábado da Bíblia, encaminham as mentes a fábulas. Vi que esses profetas eram como as raposas do deserto. Esse texto se encaixou perfeitamente para aquela situação, por isso que enviei para ele. E ela fala exatamente desses falsos pastores aí. E outro é que você mencionou do socialismo bolchevista aí, Fabiano, né? Desse socialismo. Então eu estou com um manifesto do Partido Comunista aqui. Opa, aí sim. Pegando outras coisas. E, assim, às vezes as pessoas falam, não, o comunismo é ruim, o socialismo não é ruim, o socialismo não tem nada a ver com o comunismo. Não, tem a ver. Aqui mesmo, isso aqui enfim, no prefácio do editor, ele diz aqui que na primeira, ele fala de duas vertentes, né, do Capital de Marx, né? Ele fala que o Marx faz uma análise do conceito de classe em bases específicas. Aí ele diz que na primeira era de cada um de acordo com a sua capacidade. Então, assim, primeiro eles implantariam o socialismo, onde seria cada um de acordo com a sua capacidade, certo? Que nem nós vemos hoje, mais ou menos, estão tentando implantar aí. É um comunismo mais enfeitado, mais romantizado. Sim. Depois que tivesse implantado, eles mudariam assim, ó. Já na segunda fase, quando a doutrina comunista estiver sedimentada, essa desigualdade deveria desaparecer, partindo do princípio de cada um de acordo com a sua capacidade, que seria no socialismo, para cada um conforme a sua necessidade. E ele diz aqui, mais embaixo, que baseado nesta lei, o termo comunista designa geralmente um tipo particular de sociedade, enquanto o socialismo se coaduna melhor com o princípio anterior. Ou seja, aqui mesmo ele diz que o socialismo é a entrada do comunismo. É a base primária dele. Exatamente. Então, exatamente. É uma fase anterior. Não, nenhum dos dois presta. Um tá ligado com o outro. E aí não tem como. Muitas similaridades, até assim, olhando o socialismo mesmo, como dizem que é bonzinho, a gente vê similaridades. E o porquê que é similaridades? Porque é um bracinho de entrada ali, né? É o pezinho, é o pé direito que está tentando entrar. E aí agora eu tenho outro comentário com pergunta. Você mencionou lá sobre o Rockefeller, que ele fala da janela, né? Fala, a gente vai ter só uma janela de oportunidade. E eu vi diversas vezes nessas encíclicas que o Papa está mencionando, principalmente sobre a ecologia, ele menciona o mesmo termo. Nós temos uma só janela de oportunidade. Você já reparou nisso também, não? Não tinha visto isso, não. Eu tenho a carta apostólica chamada Dies Domini. A Dies Domini eu tenho, mas eu não tenho as novas. Então, assim, as cartas que o Papa manda para a igreja, né, como se fosse carta apostólica, para o católico, só para o pessoal que está ouvindo entender, não sei se já sabe, então só vai confirmar. Essas cartas apostólicas têm valor de inspiração para eles. A carta do Papa ela é inspirada para eles, é Bíblia para eles. É tipo um espírito de profecia. Para eles é aquilo que ele falou lá e acabou. Então, o que acontece? Eu tenho a Dies Domini, eu não tenho as outras, as mais recentes, sabe? Mas seria interessante adquirir para dar uma olhada. Olha que interessante, você tem as mais recentes e você está olhando essa da ecologia aí, você vendo que a expressão que ele usa é a mesma que o Rockefeller. Será que tem alguma coisa a ver? Ou, você entendeu? Só pode ter. Porque o tema é o mesmo que eles estão apelando, que é a da ecologia. E a ecologia é uma boa porta de entrada, mas não é a única. Eles estão percebendo que a ecologia, aliada com a questão de cuidados contra vírus ou saúde, questões de saúde, elas se relacionam. Talvez venha por esse caminho mesmo, do vírus Covid, de um segundo vírus ou um terceiro vírus aí mais poderoso, e relacionado com o cuidado com o meio ambiente. Talvez venha por aí as medidas draconianas que nós estamos esperando, né? Que é um tipo de domínio mundial, domínio dos indivíduos, e depois leis sobre a religião, impedindo a religião tradicional, como era o propósito dos Illuminati, que justamente vai afetar a guarda do sábado
e outras coisas. Vamos lá, pessoal, vamos participar, que eu estou vendo vocês aí, eu quero que vocês abrem o áudio e vai batendo. Vamos participar. Enquanto ninguém fala aí, ninguém... A Sueli vai falar. Fala aí, Sueli. Manda. Falando, né, também do que você estava se referindo com relação à igreja, né, tem um texto aqui no Eventos Finais, página 154, que a irmã White fala assim, ó, nas cenas finais da história terrestre, homens a quem Deus honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos, usando as escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sobre a perversa influência de Lúcifer, confirmarão os homens no engano, e a verdade que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se escoa da alma como águia de um recipiente que vaza. Então, aqui ela está Qual é a página? Peraí. Basicamente, Qual é a a página? relação dos próprios pastores, né? Qual é a página? Desculpa. 154. E mostra pra gente, coloca do Eventos Finais. Eu tô falando assim, mostra o livro que eu quero saber qual o modelo do Eventos Finais seu. Qual o modelo seu do Eventos Finais? Peraí. Você consegue mostrar? Liberar a câmera aqui. Eu queria ver o modelo do Eventos Finais para saber qual que é. Ah, pronto, 154. 154. Ah, eu tenho ele, peraí. É porque porque eu tirar a pedi pra você imagem que eu tô mostrar. descabelada, tá, gente? Não, beleza, porque o que acontece é o modelo do Eventos Finais, ele mudou muito. O Eventos Finais atual, ele é fininho, alto, ele não é como esse antigo. Não, é aquele antiguinho mesmo. Isso aí, eu tenho e dois aqui ela tá falando... Aqui ela tá falando aos pastores mesmo, né? Sim, 154 eventos finais. Vou anotar agora isso aqui. Tem um capítulo... Eu quero falar. Fala! Peraí, André. Tem um capítulo... Peraí, André, minha vez. Terminar. Ah, não, mas só um comentário pequenininho. Tem um capítulo no primeiro... Você está me interrompendo, eu sou mulher. Opa, desculpa. Nessa hora tava fazendo comida para nós. Dá licença. Para com isso. André, fica quieto, peraí. Vai, fica quieto, deixa eu terminar. Bom, então esse texto vem muito a calhar, né, com o que a gente está vendo aí, né? Essa questão deles usarem realmente a palavra de Deus de uma maneira distorcida, tal, então tem muito a ver com tudo que a gente tem visto aí nesses últimos dias. Sim. Mas a minha pergunta não é sobre isso, não. A minha pergunta é sobre maçonaria, né? A maçonaria hoje, porque eu, de verdade, eu ainda fico muito confusa com relação à maçonaria, do que a gente estudou aí há 20 anos atrás, quando eu entrei na igreja, do que a gente tem estudado hoje. Ela está inserida nessa questão, por exemplo, do projeto comunista ou do projeto islâmico? Que isso, gente? Meu celular está tocando aqui, tá doido? Alguém tentando aí, peraí. Então... É no meu celular que estava tocando. Sim, então, a maçonaria, ela tem maçonaria islâmica, maçonaria espírita, maçonaria cristã, maçonaria de tudo que é religião, ou seja, eles estão envolvidos com tudo. A maçonaria ela é multifacetal, sabe? Ela é como se fosse um diamante com muitos prismas, sabe? Então, aquilo que parece absurdo para nós aqui, não, como assim? A maçonaria de cristãos tá cheio, tá lotado de católicos, maçons, então, cristãos de todo tipo. Então, ela está envolvida, só que assim, a maioria dos maçons, eles nem têm consciência do projeto acima deles, que está sendo projetado. O plano em andamento, eles não sabem, eles só seguem comandos locais, ajudando com o todo do plano, só que eles não têm ideia do todo. Quem tem ideia do todo são os caras que mandam na maçonaria, né? Os caras que mandam na maçonaria são comandados pelos Illuminati, então esses caras mandam muito. Então, só mas que essa é a minha dúvida. Mas os maçons... Se os Illuminatis mesmo, se eles estão... Porque a gente vê na história essa perseguição aos maçons, tudo isso, né? Pelos governos de esquerda e tal. Então, essa é a minha dúvida. Eles trabalham com esquerda, direita, eles trabalham com esquerda, direita. Então, eles que também que controlam isso, não foi uma substituição de etapas? Não, eles controlam. Então, assim, eles usam como se fosse, como eu falei, não sei se você perdeu isso.
É como se a maçonaria fosse um hospedeiro e os Illuminati Parasita. o parasita, exatamente. Então, eles estão aí, estão em ação, os comandos deles continuam, os propósitos continuam sendo buscados, né, está em andamento, né, cada um dos objetivos deles, objetivos originais, continua em andamento, e a gente vê as ações que caminham nesse sentido, no sentido de atingir aqueles objetivos iniciais. Então, eles agem, são maus, mas quem são maus? Os líderes deles, ao topo deles são. Mas os maçons, em geral, eles não estou falando que eles são inofensivos. Estou falando que eles não têm consciência, entendeu? Dizem que só a partir do grau 33 que sabe, né? Só lá em cima, lá, 31, 32, 33, eles sabem. Então, a gente pode imaginar que se a gente estiver falando aí de China, de governo chinês, de governo russo também, a gente vai ter a mão dos Illuminati lá. Tem, com certeza. Samuel, eu acho que até faz sentido, pensando relacionado com Daniel 11, né? Que diz em Daniel 11 que eles se assentam à mesma mesa. Então, a gente imaginar que o governo comunista da China e enfim, o Papa, o governo dos Estados Unidos, está tudo sentando à mesma mesa e combinando todas essas falsas brigas, faz sentido, né? Sim, agora, eu queria ouvir o André. André, manda aí. André. Opa! Deixa eu abrir a câmera. Vou um livro para vocês. André, fala aí. A minha câmera está olhando para o alto. Uma bagunça, mano. Estou mudando, vocês sabem. Tá vendo esse livro aqui? Ele se chama A Nova Desordem Mundial. A Desordem. Isso, A Desordem Mundial, perdão. Contrário. A Desordem Mundial. Luiz Alberto Muniz Bandeira. A Desordem Mundial, o espectro total da dominação. O espectro total, dominação, guerras por procuração, terror, caos, catástrofes humanitárias. Esse é o título. Eu quero um desse aí. É legal. É chatinho de ler porque ele mistura várias línguas. Ele mistura francês, inglês, e eu sou um zero à esquerda em tudo isso. Então... É igual o Olavo. Então. Mas é muito legal. Inclusive, no capítulo 3 do livro, ele vai tratar do 11 de setembro, né? Do que o 11 de setembro gerou nos Estados Unidos. Mas eu queria destacar um texto aqui do capítulo 2. Ele vai falar, desde 49, ali em 1955, do surgimento da OTAN nos Estados Unidos. Tá? E como que os Estados Unidos eles dividiram o mundo em duas partes, com a... Deixa eu fechar minha câmera aqui que eu estou zoado aqui atrás. Pronto. Como que eles dividiram o mundo em duas partes com a desculpa do anticomunismo, né? Eles implantaram um militarismo muito... assim, a Guerra Fria, na verdade, que foi implantada sob a desculpa, sob a apresentação do poder bélico americano, né? Eles subjugaram melhor os países da Europa, polarizaram, né, essa discussão. Mas aí eu queria ler para vocês um texto que está na página 53 do livro, falando ali do Dwight Eisenhower. Ele vai dizer assim, ó, deixa eu ver aqui, e com relação ao Brasil, tá? E a implantação dessa nova ordem mundial. Deixa eu só pegar aqui no início do parágrafo. Diz assim, ó, daí quando o Partido Republicano, em 1952, elegeu o general Dwight Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, Oswaldo Aranha, de 1894 a 1960, o então embaixador do Brasil em Washington, advertiu em carta o presidente Getúlio Vargas. E ele disse assim, olha o que o embaixador disse: este será um governo republicano e militar. Wall Street será um estado maior. A reação virá para o mundo dessas duas forças conjugadas. O poderio alcançado por um povo e na hora mais incerta e insegura da vida de todos os povos. O capitalismo no poder não conhece limitações, sobremodo as ordens internacionais. O esforço para voltar à ordem mundial é o espetáculo que iremos assistir. A nova ordem mundial, que se inicia pela libertação dos povos do regime colonial, vai sofrer novos embates.
mas acabará por vencer, mesmo porque este povo, ao que me parece, não está unido no sentido de apoiar esta volta violenta a um passado internacional, que levará inevitavelmente o país à guerra com quase todos os demais povos, né? O que ele está dizendo? Que essa implantação desse governo militar, essa polarização, ela levaria inevitavelmente à implantação da nova ordem mundial, mesmo que isso levasse à guerra aos demais povos. Lembrando que nesse período, estourou o avanço dos bancos americanos, o Citibank, e outros bancos ganharam muita proporção justamente nesse período aqui, com o fim dessa implantação dessa nova ordem mundial. E o Oswaldo Aranha, ele percebeu isso, e ele falou para o Getúlio Vargas, falou, ó, é uma coisa que é inevitável. Então, assim, esse plano dessa nova ordem mundial, ele já é muito antigo, né? Sim. Desde a quebra da Bolsa de 1929, né? Até antes, na verdade, acho que ele vai mencionar aqui no livro que desde 1913, assim, já tinha uma movimentação em prol desse negócio. Ela ainda não aconteceu. Então, ela não aconteceu, mas está muito perto, né? Sim. Assim, eu não queria ser repetitivo, não, mas eu queria mostrar meu livro para vocês. Então, André, mas é importante você falar isso, porque só veio corroborar o que a gente tinha falado. Eu mencionei no século XIX dois autores que vislumbravam num futuro próximo um governo ditador, dominante, sabe, perigoso, né? Um tipo de um despotismo mundial. E depois, antes disso, a gente viu os Illuminati falando que eles queriam governar uma república mundial. E a gente seguiu o caminho mostrando os ciclos de pensamento deles, né? O quarto ciclo, o quinto ciclo, dos instrumentos que eles usam, o Conselho das Relações Exteriores, o diálogo interamericano, a ONU, etc. E você agora só veio dar uma contribuição com esse livro, ainda mais um livro que eu não tenho. É bom saber que eu já vou atrás. Esse cara aí, sabia que esse Muniz aí? Esse Muniz era parceiro do Olavo, viu?